No vídeo de hoje eu vou te contar o que eu faria se eu estivesse passando por uma crise no meu relacionamento neste momento da minha vida e precisasse montar um plano de restauração do meu casamento. Este plano que eu vou te apresentar, ele contém os princípios fundamentais para a restauração do seu casamento. Se você botar isso aqui em prática, muita coisa pode melhorar no seu relacionamento e pode ser que você consiga restaurar o seu relacionamento só com isso aqui que eu vou te passar. Haverá uma batalha interna, eu já te aviso. Se você se decidir por restaurar o seu relacionamento, você vai passar por uma batalha interna. E esta batalha interna vai envolver, ao mesmo tempo, um desejo de lutar pelo seu relacionamento e um desejo de desistir, ok? Se você quer uma dica, eu te digo, não desista. Não desista. Não desista até você esgotar as possibilidades que eu vou te apresentar neste vídeo aqui, ok? Então, já te aviso que é esta batalha que você vai enfrentar internamente. Agora, se você decidir que você não vai desistir, olha, é certo que muita coisa possa melhorar. E eu te digo algo aqui. Mesmo que tudo dê errado no seu relacionamento, se você colocar isso aqui em prática, você, enquanto indivíduo, vai melhorar, assim, 100%, da água para o vinho, ok? Vamos ao conteúdo deste vídeo. Vou supor aqui que eu estou num relacionamento onde nós não temos intimidade sexual, nós não conseguimos conversar sem brigar, nós já não temos momentos de conexão, a relação já está muito desgastada, eu olho para a pessoa e não sinto mais desejo, não sinto mais admiração, não sinto mais nada. Ou seja, um caso perfeito para que haja um divórcio, uma separação. E já vou dizer algo aqui para vocês. Eu, particularmente, já vi casos assim serem restaurados. Eu, particularmente, você vai entender acompanhando o meu canal aqui, eu não condeno nenhum casal. Só há dois casos onde eu aconselho a separação. O primeiro caso óbvio de violência doméstica. E o segundo caso é o caso de algum transtorno de personalidade, ok? Fora isso, eu acredito em todos os relacionamentos. Você pode até ficar com raiva de mim por causa disso, porque eu sei que para algumas pessoas elas querem ouvir que a separação é o melhor caminho e ela só precisa de alguém para dar o aval para isso. Eu não vou ser essa pessoa, eu vou dizer assim, lute pelo seu casamento, ok? Então, voltemos aqui ao nosso caso. O que eu faria? Primeiro, que essa relação já está muito desgastada, certo? Então, meu esforço inicial seria para fazer com que o convívio se tornasse um pouco melhor. E eu estou pensando aqui neste momento, eu acho que eu vou fazer um vídeo extenso sobre isso, um vídeo de 1 hora para vocês. Mas eu preciso estruturar isso com calma. Mas eu vou dar as diretrizes gerais aqui. Eu iniciaria melhorando o convívio com coisas muito básicas. Elogiando um pouquinho mais. Servindo meu cônjuge, no seu caso pode ser um homem ou uma mulher. Servindo essa pessoa. Eu pararia de reclamar das coisas que eu sempre reclamo todos os dias. Eu pararia de ficar ruminando pensamentos de como minha vida poderia ser melhor, de como seria se eu não tivesse casado. Pararia com isso e focaria neste primeiro passo, que é tornar o convívio legal, ok? Tornar o convívio legal. Por quê? Qual que é o fundamento disso? Este primeiro momento de melhora do convívio, ele começa a dar uma pontinha de esperança de que esse relacionamento tem jeito. Ele começa a sinalizar para o outro que eu não sou um inimigo. Começa a sinalizar um desejo de agradar e um desejo de aproximação. Isso tem um papel muito importante para o segundo passo que eu vou te apresentar aqui, que é a melhora da comunicação. Então, o segundo ponto que eu faria é
melhorar a comunicação, aprender a como me comunicar. Por quê? A melhora do convívio, ela tende a abaixar os mecanismos de defesa, abaixar a reatividade. Porque a outra pessoa ela é reativa e eu também. Porque em algum lugar aqui na minha cabeça eu vejo essa pessoa como uma espécie de inimigo. E o primeiro sinal que eu sinalizaria, que eu daria para o outro é: paz, eu não sou seu inimigo, eu sou aliado. E ao sinalizar que eu não quero conflito, eu quero a paz, a tendência é que os mecanismos de defesa, de reatividade, eles se abaixem e a outra pessoa se torne mais receptiva. Receptiva para o quê? Receptiva para daí o diálogo. E como eu faria esse diálogo? Eu não traria um diálogo, num primeiro momento, com o intuito de me queixar das coisas. E eu sei que a tentação de abrir uma conversa para se queixar é grande. Eu sei disso. Mas eu seguraria um pouco a minha onda e teria tipos específicos de diálogo. Que tipos são esses? Um diálogo para tentar entender este outro na minha frente. Tentar entender o que ele tem pensado, o que ele tem sentido sobre a vida, sobre a relação, sobre mim, sobretudo. Eu me colocaria numa postura de dialogar com a intenção de ouvir de verdade. Ouvir para compreender, ouvir para entender um pouco mais este outro na minha frente. E a consequência disso é um ganho de intimidade. Quanto mais íntimo eu me torno de uma pessoa, mais eu consigo compreender como lidar com essa pessoa. Só que eu só consigo ganhar essa intimidade se eu me proponho a prestar atenção nela. Se eu me proponho a verdadeiramente compreender esta pessoa. Então, para isso, eu preciso estar atento a ela e eu preciso me colocar numa postura de escuta. E a partir dessa escuta eu consigo entender mais essa pessoa. Depois de entender mais essa pessoa, eu me colocaria numa postura de começar a fazer uma autoavaliação pessoal. Poxa, será que isso que essa pessoa está se queixando, será que eu sou isso mesmo? Quais são os comportamentos que eu faço que sinalizam para essa pessoa que eu não sou uma pessoa tão legal? Quais são as minhas manias? Como que eu estou usando as palavras? Qual é a forma que eu estou me comunicando? Será que eu estou sendo de fato um bom marido para minha esposa? Será que eu estou promovendo segurança para ela? Então, a autoavaliação é um fator crucial nesse processo. Por quê? Porque se o outro está se queixando de algo, alguma razão ele tem no que ele está se queixando, ok? Alguma razão ele tem. E é importante que a minha razão se alinhe com a razão da outra pessoa. É importante que eu saia deste lugar de sempre ficar reagindo ao que o outro diz, para me colocar num lugar de pensar, de colocar o meu pensamento racional, vou colocar assim, para trabalhar. Por quê? Na reatividade é onde ocorrem os conflitos. Agora, se ambos estão olhando para a razão, para a verdade, e a verdade só se chega através da razão, do intelecto, se ambos estão olhando de forma racional, nós temos aí um lugar comum para se olhar. Nós temos aí a verdade, afinal. Ok? E é importante que a verdade se chegue através desse processo de reflexão. Então eu faria este processo de reflexão individual para mudar aquilo que é preciso, para me tornar alguém melhor para este outro. E aí entra uma parte que eu sei que você vai entrar num conflito pessoal, que é: para que eu vou me tornar alguém melhor para o outro se ele não se esforça para ser melhor para mim? Calma, calma. Talvez esta pessoa já tenha se esforçado muito ao longo da história de vocês. Talvez essa pessoa ela se esforce e você não enxerga,
Por isso a importância de reconhecer o que o outro faz. Talvez essa pessoa ela não mude porque ela tem uma série de convicções no universo simbólico, no universo de crenças dela, que faz com que ela seja muito rígida nas suas convicções. E para você entender esse universo de convicções de verdade e o que essas convicções significam para essa pessoa, que fazem com que ela não queira mudar, você precisa voltar para aquele passo anterior, que é o passo de ouvir de verdade, de tentar compreender. O diálogo para entender o outro e não o diálogo para se queixar, ok? Então, voltando, este conflito interno vai ocorrer em você. E é nesta hora que você vai assumir a sua vocação dentro desse casamento, que é ser alguém melhor para a vida deste outro. Amar esta pessoa. Ser alguém que participa ativamente para que a felicidade do outro seja alcançada. Ok? Como alguém que participa ativamente neste processo. Tá? Enfim, depois de fazer esse processo de avaliação e começar um processo de mudança para este outro, algo mudaria na relação. Talvez essa pessoa fique ainda mais receptiva. Talvez essa pessoa ela fique com as defesas cada vez menos abaixadas. E aí, o que eu faria? Com as defesas mais baixas, é quando eu amaria ainda mais, serviria ainda mais, elogiaria ainda mais, fizesse com que a rotina ficasse ainda melhor. E só depois disso, eu começaria a abrir os diálogos, onde eu começo a expor aquilo que me incomoda, aquilo que eu gostaria que o outro mudasse. Só com as defesas baixas dessa forma daí, é que é possível conversar sobre esse conjunto de convicções tão rígidas que essa pessoa tem e começar a flexibilizar isso. Ok? Começar a sinalizar que, olha, você tem feito, né? Eu tenho feito tantas coisas boas que eu sei o que eu tô falando. Eu prezo pelo melhor do nosso relacionamento. Porque eu estou investindo para que este relacionamento melhore. Eu estou mudando para que esse relacionamento melhore. Eu não estou apenas exigindo coisas para que você mude e eu fique aqui no lugar de quem usufrui desta relação. Eu estou te servindo. Eu estou me sacrificando. Então eu estou dizendo isso porque eu acredito que isso seja o melhor para nós enquanto casal e não para mim enquanto indivíduo. Então perceba que nesse itinerário há primeiro um movimento de se voltar para o outro, entender este outro, voltar-se para si e se entender e se avaliar, e aí então voltar-se para o nós, para que nós enquanto casal melhoremos. Ok? Este é um roteiro básico que eu faria para inaugurar um processo de restauração de casamento, que trabalharia principalmente 2 pilares importantes, que é o convívio e a comunicação. Há um outro pilar fundamental, que é o conjunto de crenças. Opa, tem um pernilongo aqui. Que é o conjunto de crenças e convicções, a cultura individual de cada um. E como isso gera uma série de atritos. E aí há um outro processo, um processo de unificação de crenças, unificação de convicções, unificação de um alinhamento de crenças sobre aquilo que é central na vida conjugal. Mas isso daria um outro processo, tá? Mas para começar este processo de restauração, eu faria esses passos que eu te sinalizei aqui e eu vou resumi-los novamente. Primeira coisa, melhora substancial do convívio. Fazer com que o convívio seja excelente e com isso abaixar um pouco as defesas do outro. Depois de abaixar as defesas, diálogo, não para se queixar, diálogo para compreender o que o outro deseja,
o que o outro sente, o que o outro pensa. Após esse diálogo, começar um processo de autorreflexão sobre se essa pessoa tem razão ou não, no que eu deveria considerar do que ela diz ou não. Terceiro passo, entraria num processo de mudança pessoal com base naquilo que o outro disse e eu avaliei. Um processo genuíno, verdadeiro, de mudança pessoal, de ser melhor para esta relação. Depois disso, depois desse processo, melhoraria ainda mais o convívio, intensificaria os esforços. Depois disso, aí sim, eu traria as minhas queixas, eu traria aquilo que eu gostaria que mudasse no meu relacionamento. Eu quero te propor de você colocar isso aqui em prática, tá? Eu estarei disponível para te ouvir e para te auxiliar no seu processo. Aqui pelos comentários ou ali pelo meu Instagram, manda mensagens na minha caixinha de perguntas, manda direct pelo meu Instagram. E se você quiser um acompanhamento mais personalizado, né, eu te dei algumas diretrizes gerais. E evidentemente que o seu caso em específico, ele vai ter algumas especificidades, algumas particularidades. Talvez você precise de ajuda para entender como que você vai ouvir melhor seu cônjuge, como você vai melhorar o convívio. E se você deseja esse tipo de acompanhamento mais pessoal, individualizado, ou enquanto casal, você vai na descrição desse vídeo, você vai entrar no meu site, vai ler todas as informações do meu site e vai entrar em contato pelo WhatsApp e lá nós vamos conversar, vou te passar todas as informações, nós vamos agendar uma sessão de avaliação onde eu vou poder te ouvir com calma e aí sim poder te ajudar e dizer como no seu caso em concreto nós podemos trabalhar, ok? Lembrando que o nosso método ele se diferencia muito dos demais por trabalhar com a psicologia, com a filosofia e com a antropologia filosófica, ok? A antropologia filosófica que carinhosamente eu chamo de a psicologia profunda, tá? Então se você se identifica com isso, te agradeço, compartilhe esse vídeo, bote em prática. Quero saber o que você acha desse plano aqui nos comentários. E se você não está inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva. E isso ajuda o meu trabalho a ganhar voo e alcançar mais pessoas, ok? É isso. Te agradeço por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.